O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, você sabia? E essa pandemia agravou ainda mais a situação. Só para se ter uma ideia, a busca na internet pela palavra ansiedade aumentou 3 vezes nos últimos meses. Problema gravíssimo que é tema para o novo episódio do nosso quadro Mistérios da Mente Humana, com o Zac Efraim. De uma hora para outra, o bom humor da Mariana se foi. Nem ela se reconhecia mais. Eu lembro que um dia meu enteado não desceu o lixo, a minha vontade era pegar o lixo e tacar lá no quarto dele. Falar, você vai descer isso agora. Eu nunca fui assim. E no final, depois que eu explodia, eu ficava muito triste. Eram sinais de ansiedade. Ela dava de 3 a 5 palestras motivacionais por semana e foi obrigada a cancelar toda a agenda do ano e ficar confinada em casa. E eu, naquele momento, eu falei, o que eu vou fazer? Eu entrego humor para as empresas, eu levo bem-estar, eu levo essa consciência. E eu falei, cara, eu não tô com isso agora para mim. A mudança de padrão trazida pela pandemia, pelo isolamento social, foi avassaladora, foi um verdadeiro tsunami. A prova disso é que a busca pelo termo ansiedade em pesquisas na internet foi 3 vezes maior este ano do que nos últimos 16 anos. Revelação feita por uma multinacional de serviços online. Antes mesmo da pandemia, o Brasil já tinha o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Eram mais de 18 milhões de brasileiros, quase 10% da população. A avalanche de emoções e sentimentos ruins da pandemia só piorou esse cenário e desencadeou outros transtornos. Eu fiquei com um pouco de depressão, por causa que eu tive que deixar de ver muitas pessoas assim que eu gosto muito, né? Crise de ansiedade, choro, agonias, em geral. Os relatos que acabamos de ouvir mostram como a quarentena afetou o psicológico das pessoas das mais diferentes formas. Os motivos são os mesmos: confinamento em casa, incertezas no trabalho, preocupações em relação ao futuro. Mas os efeitos na saúde mental variam de acordo com a personalidade de cada um. A característica de personalidade que vai fazer toda a diferença é a rigidez e a dificuldade que ela tem de flexibilizar. O psiquiatra explica que as pessoas precisam prestar atenção em alguns sinais importantes para que a ansiedade não vire síndrome do pânico. Então, se a pessoa está perdendo produtividade, se ela está perdendo capacidade de concentração, se ela está sofrendo por conta dos sintomas, está mais do que na hora de ela procurar um tratamento. Mariana não esperou o quadro se agravar e encontrou alívio na arte. Quando a gente está fazendo arte, a gente está vivendo aquele momento presente. E a ansiedade coloca a nossa mente no futuro. Colocando a minha sensação de bem-estar hoje com o começo da pandemia, eu posso te dizer que o pior já passou.